Olá, prezados, professor Fernando, siga nosso canal no YouTube, dê aquele fortalecimento, dê aquele like pra gente. O nosso vídeo de hoje, atualizações das convocações, mais as conjunturas da Polícia Militar, Bombeiro, Civil, Polícia Penal e SEAS. Nossa saudação de hoje vai para o Cabo André, da loja SD Acessórios, gente boa, seus produtos muito bons também, em Fortaleza. Subtenente Lindomar, está se recuperando, a gente está sempre dando aquela força para ele, o guerreiro que vai conseguir a sua recuperação. O Regis de Forquilha, guerreiro aí muito esperto, tá na luta aí, na região norte. Então, Regis de Forquilha, um alô para ele. E o nosso vereador e amigo Consto Povo, pai dos concurseiros. Tá sempre dia a dia nas batalhas, seja da militar, civil, bombeiro, SES. Precisou, constar com sua equipe, está à disposição, está sempre mostrando serviço e está sempre atendendo os anseios dos concurseiros. Então, nossa primeira instituição que vamos falar hoje é da Polícia Civil. A Polícia Civil, as conjunturas estão ótimas, excelentes. Por quê? Super T2 em setembro. Nós já vemos falando há muito tempo e vamos sempre ratificando, sempre confirmando. Tanto a OIP, não é menos que 750, talvez seja até mais, mas essa conjuntura muda. E o delegado também. O delegado não precisa quebrar a cláusula, não precisa nada. Ele não tinha nem 300, só tinha 200 e poucas pessoas prontas. E não tem mais como chamar ninguém. Então chamaram 100. Então, no mínimo, a T2 do delegado vai ser mais 100. E os OIPs, a nossa previsão é que no mínimo seja 750, ou talvez até mais. Nas falas do governador, ele disse que quer deixar a polícia civil com 8 mil pessoas. Então só tem 5 mil e poucos. Então, a nossa expectativa é que a Super T2 da OIP seja no mínimo 750 ou mais. Da Civil também tem uma questão dos PCDs e o pessoal das redações. Muitos PCDs já têm amparo para prosseguir nas fases e vão prosseguir. Então, questões aí que a gente orienta, que procura os órgãos, Defensoria, PGR, a própria Polícia Civil, outros órgãos, para que consiga ser chamado para as fases. Por quê? Porque setembro está bem pertinho. Estamos no dia 20 de julho e logo em setembro, pode ser no começo, no meio, no final, da metade de setembro em diante, vai ter a T2. Aí você poderia perguntar, professor, mas o pessoal só termina em setembro, mais ou menos na segunda quinzena. Mas o último mês, salientando, a título de informação, o último mês da Civil, de um mês e meio, eles vão para parte prática, para a delegacia. Então a academia vai desocupar, a academia em si. E vai sobrar esse espaço para lá. Então, logo, o pessoal é chamado, da Super T2, é só fazer os exames, entregar os documentos e aí estão prontos. Então, conjuntura da Civil, ótima, perfeita. Ficar só de boa, esperando, treinando e confiando. SEAS. Nomeação de SEAS, como a gente falou, vai ser julho, agosto, setembro. Já tem um NUP em andamento, desde o dia 16. Creemos que até o final da semana, o começo da outra, vai ser chamado o pessoal, o restante das vagas. Salientando que eram 964 vagas. Aí foram nomeadas 502 pessoas. Então o SES vai ter mais nomeações esse mês, como a gente falou em outros vídeos, vai ter em agosto e vai ter em setembro. E salientando que o SES já tem 2.600 pessoas e vai ter a criação de vagas. Então, como a gente disse, já tem um pessoal preparado, já tem um pessoal apto, especializado, merece ter o respeito, merece ter as suas nomeações e vai acontecer. E o cadastro vai ser utilizado. Por quê, pessoal? Explicando isso aqui para quem não está acompanhando os vídeos. Porque são 942 vagas, ou é 964, não sei precisar o número. E tem 2.600 e poucas pessoas aptas, que o Estado chamou para fazer as fases. Então, questão de lógica, de bom senso, eles vão ter que ser usados dentro da validade. Mas a gente adianta que não vai ser usado todos agora. Agora dá até o final do ano. Nas próximas convocações, criamos que vai completar a questão das vagas e pode até chamar um número a mais, já do cadastro. O que passar do número de vaga é cadastro. E como tem pessoas aliadas, gente do governo, o próprio Conselho do Povo está batalhando para ter mais vagas. E adiantando também que os contratos temporários estão terminando agora em agosto. Final de agosto para setembro termina. Boa parte do pessoal que está lá são contratos temporários. Vão sair, vão ser retirados do local. E quem vai assumir é o pessoal concursado. Então, situações do céu, as conjunturas são boas, são excelentes. É só esperar, confiar e acreditar que vai dar certo.
Dando continuidade aqui, nossos policiais penais dos bombeiros merecem ter seu reconhecimento e vão ter. Só a título de informação, as vagas eram 600 vagas e 200 de cadastro, ficaram 834. Estamos fazendo essa digressão para o pessoal entender a situação. Tomaram posse 389 pessoas, então ficaram 51 que era para ter ido na chamada complementar. Mas por motivo ou outro, que a gente não vai discutir aqui, esse pessoal aqui, segundo as informações nossas e de membros da comissão, vão ficar para ter 2. Então, como é que está a situação da Polícia Penal? Vai ter as convocações em setembro, vão chamar mais 160 e mais 51 pessoas, 211, para completar, junto com os 389, as 600 pessoas das vagas, as informações que a gente tem. Que o pessoal tem de informações da comissão, dos órgãos do governo. Mas, segundo nossas fontes e nosso palpite, olha aí, uma luz aí para os cadastros. Vocês vão entrar nessas convocações de agosto e setembro. As informações oficiais da comissão, do pessoal do governo, e serão chamadas mais de 211 pessoas, para você entender. 160 que falta, mais 51 das 440 que não foram chamadas. Completaria as 600 vagas. Mas o pessoal do cadastro pode se animar, pode ficar tranquilo. Vão ser chamados em agosto para setembro, esse pessoal. E aí a gente entra naquela questão chave, principal, quebra de cláusula. Pessoal, o senhor disse que a quebra de cláusula sairia final de junho ou até julho, certo? A quebra de cláusula pode sair a qualquer momento e vai sair. E eu estou confiante, estou otimista e estou até chamando quem quiser para apostar. Ninguém pode precisar data. E hoje com o sistema tudo atrasa. Vou dar um exemplo, a complementar da civil. Foram 3 semanas e meia para chamar. E é porque o pessoal tinha se organizado, tinha um termo de existência, tinha tudo. Adiantaram várias coisas e foi 3 semanas e meia, quase um mês. Então tem a burocracia, tem os entraves burocráticos, tem os imprevistos. Mas a quebra de cláusula, eu estou afirmando, eu estou dando meu palpite e estou super confiante. Quem quiser vir apostar, aposte. Vai ser quebrada desse mês, de julho para agosto. Até porque tem 200 pessoas aptas sem nem entrar na questão do cadastro. O que passar das 600 vagas, o resto é cadastro. E ficaram prontos 834. Então, a quebra de cláusula é realidade, vai acontecer, por mais que o pessoal do governo, alguns do sistema fiquem negando, não tem informações, não tenha autorizações para falar, a gente tem as fontes, a gente não vai citar por questão de ética, mas a gente acredite, fique confiante, a quebra de cláusula vai ser quebrada. Se não for quebrada esse mês, é quebrada em agosto. E aí, esse pessoal do cadastro, as 200 pessoas vão entrar, certeza, vão entrar esse ano, e depois, com isso aí, vai ter a questão do pessoal fazer as fases. E aí a gente vem dando estoque. O pessoal do cadastro fica atento, porque a próxima fase deles é o TAF, teste de aptidão física, onde ficaram 35% de pessoas reprovadas. Então, falta de aviso não está sendo. O professor Fernandes, o prezado, está sempre avisando. Em agosto vai ter o TAF, pode ser no começo, no meio, no final. O TAF dos remanescentes ou do cadastro vai ser em agosto. Depois, muita gente vai se lamentar, certo? Convocações, segundo as informações da SAP, da comissão, seria em setembro. Realmente está batendo, mas só que nós dissemos que não vai ser só o pessoal que vai completar as vagas, vai ser esse pessoal e vai ser usado o cadastro. E o pessoal que é os reservas, que é os remanescentes, vão prosseguir nas fases e vão ser usadas durante a validade do concurso. Até por questão de lógica, pessoal, de discernimento. Por quê? Tem mais 5 mil vagas no sistema prisional. O governador já falou, está tudo pronto. Vai ter ordem de serviço para a construção de um novo presídio, mais 2 presídios. Então, mesmo que use essas vagas todinhas, tem que usar boa parte do cadastro. E vai ter mais convocações com a quebra de cláusula. Então, vamos aguardar, vamos confiar que vai dar certo. Bombeiros, entrando aqui nos bombeiros. Tem 1.2, 275 pessoas. Já está mais de mês, o governador falou solenidade, nós falamos, as fontes falaram, houve uns imprevistos, mas dia 16 começou o processo está adiantado, o NUP já está na ESP, quem quiser pode procurar a gente no privado. Queremos que essa semana, mais tarde até o comecinho da outra, vai ter as convocações. Aí por que 275? Professor, tem 1.1, 200, tem 1.2, não era 250? Era. Mas aí a gente teve informações lá de dentro e das fontes que tem muita gente que está cursando, tem 1.1, e muita gente que vai entrar na T1.2, os combatentes, os soldados, algumas pessoas estão no CFO. E a novidade, o CFO
em setembro. CFO da T2 dos bombeiros em setembro, junto com a Super T2. A Super T2 em setembro, essa média de 400 a 500 pessoas, tirando os 275 que vão entrar agora. Então, esses 275 que estavam apreensivos, procuraram a gente, procuraram o Consul do Povo, a equipe do Consul do Povo, o processo está em andamento, já tem um núcleo desde o dia 16. Creemos que nos próximos dias vai ter suas convocações. Então, fica atento, aguarde que vai dar certo. Professor, o senhor fala com tanta certeza, tanta segurança? Isso. Além das fontes, nós vemos, sempre lembrando a vocês, questão dos quartéis que estão sendo inaugurados, muitas reservas, pessoas estão indo para reservas, aposentadorias, para só entender de uma forma prática, e a defasagem de efetivo. O Corpo de Bombeiros da Civil, da Polícia, do pessoal dos bombeiros hoje só tem 1.200 e poucas pessoas. Tem um cadastro grande. E sempre lembrando, vai haver mais convocações. A gente já vem dizendo há muito tempo. Muita gente não está treinando. E aí, quando chegar o TAF, quando for convocado e fazer os exames psicotécnicos, o TAF não vai ter tempo de treinar. Por que a gente vem dando esse toque? Vem sendo repetitivo. Por quê? Porque foram 35,6% de pessoas reprovadas na primeira vez que foram fazer o TAF. Muita gente que passou na militar, nos concursos, era para estar nos bombeiros. Infelizmente, negligenciaram, não deram tanta atenção e ficaram no TAF. Por quê? Porque são 982 pessoas aptas, já tem 200 cursando, vai entrar mais 250, 275, então vai ficar 368 vagas para completar o cadastro. Ou seja, tirando esse pessoal que está apto, as 900 pessoas, tirando os 450, fica 532 pessoas. Tirando esse pessoal aqui, mesmo usando esse pessoal que já está apto em tudo, precisa ainda de 368 pessoas. E para que o bombeiro tenha 368 pessoas, ele vai convocar 600 ou 700, porque as eliminações são muitas, principalmente no TAF. Então, uma dica que a gente está dando. Conjuntura dos bombeiros boas, os guerreiros da T1.2, fiquem tranquilos, preparem os documentos, treine, se anime, porque a qualquer momento, essa semana ou outra, vocês vão ser chamados. Vai dar tudo certo. PMCE, o bolo da cereja, como diz, sempre fica por último. Pessoal, antes nós vamos fazer algumas colocações, antes de falar do resultado geral da reclassificação. Primeiro, estamos no calendário eleitoral. Começou hoje oficialmente. Do dia 20 de julho a 5 de agosto são as convenções. E muita coisa acontece, com acordo, com os grupos, com as táticas dos partidos. Então, do dia 20 de hoje até o dia 5 de agosto são as convenções. Os candidatos podem se apresentar para os partidos, ou os partidos podem apresentar à Justiça Eleitoral. Salientando que nesse calendário eleitoral tem várias restrições, a gente sempre diz, a homologação pode. Tem a vedação 3 meses antes, 3 depois, mas em outras situações. Concurso do Executivo, no caso militar, civil, bombeiro e SES, pode ter convocações. Por quê? Porque a gente já vem sempre dizendo, houve a homologação antes do dia 4 de julho. A homologação foi em abril. Então, pode ter convocações para as fases, pode até iniciar o curso, pode ter para a perícia, pode ter tudo. Deixando bem claro. Que algumas pessoas, não, porque eu ouvi falar que não podia, isso e aquilo, ou pessoas estavam equivocadas, ou estavam passando a informação de forma distorcida. Não pode, em algumas situações, mas concurso da segurança tem esse amparo, e os concursos todos já foram homologados, civil, militar, bombeiro, SES, então pode chamar normalmente para as fases, certo? Pronto. Aqui nós vamos falar 3 coisas para vocês ficarem tranquilos. Garantias do governo. Pronto. O governo já disse em bom tom, claro, e vocês vão ser chamados. Vocês têm 3 garantias. Garantias formais, no amparo jurídico legal, que é a contratação da banca, renovação mais 1 ano da banca, tem mais de 4 meses que houve o contrato renovado, a quebra de cláusula, e com a quebra colocou mais de 9 mil e poucas pessoas de volta, ressurgiram no jogo, no concurso, e 3.500 vagas. Então, essas 3 coisas, independente de ideologia política, partidária ou quem você vai votar, já dá uma garantia que você tem essas 3 garantias. Mesmo que A, ou B ou C ganhe, quem estiver no governo vai ter que chamar. A criação das vagas está bem explícita, bem detalhada, bem objetiva. Para o concurso atual, vigente, concurso que foi feito em 2025, já fez 1 ano agora. Então, vocês têm essa garantia. Resultado geral vai sair. Muita gente acompanhou aí, ficou frustrado, teve um NUP aí, mas o mesmo NUP está em andamento. O mesmo NUP está em andamento para o resultado geral
ou reclassificação. Muitos chamam reclassificação resultado geral. Professor, é importante esse resultado geral? É. E você vai ter uma noção exata se vai ficar na T2, ou não possível T3, ou em última instância, no finalzinho da validade, dependendo das demandas, das necessidades, ficar no T4. Então, o número do processo está em andamento, qualquer momento pode sair e vocês vão acompanhar para ver a pontuação de vocês. Porque a diferença nesse resultado geral existe. Existe apenas para quem demandou a justiça. Quem foi para a justiça, ganhou uma das questões, vai ganhar 300, 400 posições. Mas aquele pessoal que não foi para a justiça, que mesmo que ganhe uma questão que seja nula, não vai ser para todos. Só é para todos quando é nulo de forma administrativa. Então, o resultado geral tem alterações, tem modificações, quem demandou a justiça. Quem já tinha ponto suficiente e ganhou mais 2, 3 questões, vai prosseguir. Mas detalhe, fica sob júdice, vai fazer as fases. Eu aconselho quem já tem ponto suficiente e renuncie à justiça, ou então que espere o resultado geral. Por quê? Porque ele vai fazer as fases, vai seguir tudo. Quando chegar nomeação para os exames e entrega do documento, o que, é que vai acontecer? Ele vai parar naquela fase. Vai esperar o processo percorrer, transitar em julgado, não caber mais recurso para poder depois ter o cumprimento de sentença. Então, mais um toque e o professor Fernandes, o prezado, está dando. Professor, eu na justiça, eu quero ganhar 1 ponto ou 2, melhorar a minha pontuação. Se você já tem ponto suficiente para estar entre as 4, 5 mil pessoas, não entre. Se já entrou, renuncie. Peça ao advogado para renunciar. Desistir. Por quê? Você vai aumentar a sua pontuação, independente da justiça. Era chamado, vai fazer as outras fases, a etro, se for cota, exames, psicotécnico, fazer tudo. Quando chegar na entrega do documento e perícia, para ser nomeado, aí você trava. Sob júdice. Vai esperar o processo finalizar, não ter recurso e ainda esperar o cumprimento de sentença. É um toque que a gente está dando, um serviço aí, certo? Pronto, convocação para as fases. Pode ser a qualquer momento. As fontes estão se fechando, o governo diz que vai dar certo, não tem previsão, tem vídeos aí falando, mas creamos que pode ser até o final desse mês ou começo do outro. Por quê? Independente do curso começar em setembro, ou final de setembro ou outubro, ele vai ter que convocar para as fases. E essa convocação pode sair depois do resultado geral, ou reclassificação, que é a mesma coisa, ou pode sair antes. Tem gente que está frustrada, está angustiada, por quê? Pessoal, não saiu o resultado geral, nem reclassificação. Ele pode convocar? Pode. Isso é independente. O NUP, o processo tem que circular, tem que percorrer. É uma formalidade, mas ele vai. Outra novidade desse vídeo, o CFO-T4. A gente falou desde o final de maio, as fontes falaram, o próprio cônsul do povo falou, falando em vídeo em assembleia. Era o final de maio, passou para junho, chegou em julho e não saiu. Mas tivemos informações das fontes, de pessoas do governo e fontes também confiáveis, que o CFO está esperando ter vagas. Não tem onde colocar o pessoal. O CFO propriamente, curso de formação de oficiais, é feito na ESP. Em vários vídeos, ultimamente, o governador vem falando, a ESP tem 2.700 pessoas. Então, o pessoal do CFO tem que ter uma paciênciazinha, não tem mais o que fazer, fizer todas as fases, qualquer momento pode ser chamado, mas com as informações que a gente tem, que ser chamado no final de setembro. Por quê? Porque a academia vai desocupar. Só para vocês terem ideia, só da Polícia Civil tem 850 pessoas. Aí tem mais 2 turmas do CFO que estão em andamento, tem um curso de oficiais para major, tem um curso de oficiais dos bombeiros, tem alguns pilotões da PM, e tem um curso de delegado, então a academia na ESP está superlotada. E os anexos também, na farmácia, está cheio. CFO, a gente diz que a T4 sai esse ano, setembro. As informações que a gente tem, porque as conjunturas vêm sempre mudando. E outra novidade também, do CFO, o concurso, que a gente não vai ficar falando todos os vídeos. Segundo semestre começou em julho. O governador vai fazer o anúncio esse mês. Pode ser em julho, pode ser em agosto, pode ser em setembro, mas eu digo que não passa de setembro o anúncio. Pode ser em agosto. As fontes estão sinalizando. Mas que as provas vai ter o cronograma que vai ser em 2027. Certo? Então, Super T2, a gente diz que vai formar de 2.000 a 2.500. Pronto. Se ele vai formar isso aí, no mínimo ele vai chamar 3.500 ou 4. Ele pode até chamar mais, seguir a ideia que o Consul do Povo deu,
chamar 4, 5 mil, é possível? É. Na civil, ele chamou quase 3 mil pessoas no começo. Ninguém nem esperava, nem tinha falado de outras pessoas e ficaram pronto 2 mil e poucas pessoas. Então nós estamos confiantes, não temos o cronograma ainda de quando vai ser convocado, pode ser a qualquer momento. Resultado geral saindo, pode sair nos próximos dias? Pode. Pode chamar sem resultado? Pode, depende do governo. Estamos confiantes que essa convocação para as fases vai ficar entre esse final desse mês e o começo do outro. E não vai ser menos de 4 mil, 4, 5 mil pessoas. Por quê? Porque se ele chamar 4 mil, quiser formar 2 mil, a pessoa chamou 4 mil, ficaram 3 mil prontos. Pronto, ele forma 2 mil e deixa 1.000 para ter o restante, 1.500. Lembrando que tem 3.500 vagas. Então, fique atento, fique tranquilo, estamos confiantes. Não vá naquele pessimismo de pessoas de A, de B e C, que a gente vai nem comentar por questão de ética. Nosso foco aqui é ajudar vocês com informações, com atualizações e o otimismo, que vocês treinem e perseverem. Não vá ficar batido, contagiado, porque o B ou C, os pessimistas falam, gente que não, só sabe falar nos vídeos, não vem nas fontes, não vem em Fortaleza. Nós temos as fontes, nós estamos gravando tudo desde o começo do ano. Às vezes atrasa uma coisinha e outra, porque não depende da gente, depende da burocracia, depende dos entraves burocráticos. Olha o exemplo da T1.2. Há mais de mês o governador falou que tinha um cronograma, ia sair, estava tudo certo. Houve uns imprevistos, coisas que a gente não pode falar, questões éticas, mas que agora vai dar certo. Já está um duplo andamento, vão ser chamados. Então é acreditar, ficar tranquilo, e é aquela máxima que a gente diz. Colocar sempre Deus no comando. E a máxima que a gente sempre diz. O que é do homem, o bicho não come. Se gostou do nosso vídeo, dê aquele like, fortaleça o nosso trabalho. E vai ter muita surpresa agora no segundo semestre, viu? Acredite. Só esperar.